Porque nós, quando mergulhamos na carne, nós vivemos as ilusões da matéria. E as ilusões da matéria nos fazem crer que a nossa vontade é o que é o guia. Então esse mesmo jovem, numa outra situação, nós vimos uma cena muito curiosa e engraçada com ele. Nós estávamos numa reunião mediúnica e um espírito se dirigindo a ele, porque nessa casa a gente tinha um hábito de ter reuniões de trabalhadores em que nós podíamos conversar com os espíritos de forma muito natural. E foi uma bênção isso na minha vida e na vida dos trabalhadores, porque os espíritos sabiam se portar com muito respeito conosco e nós com muito respeito com os espíritos. E quando há respeito mútuo, essa troca é maravilhosa. E nesta reunião, este espírito amigo, às vezes eles se dirigiam a um a outro de forma específica, porque eram situações que eles precisavam abordar, e ele diz para este companheiro: meu filho, você precisa decidir, porque quando você senta na sua cama para orar, você nos pede uma coisa, mas tão logo sai do corpo, corre atrás de nós e diz: pelo amor de Deus, não me atenda, que o que eu acabei de pedir é minha desgraça. Na verdade, ele estava usando aquela fala naquela noite para dizer assim: meu filho, você está pedindo o que não te convém. Graças a Deus, quando você sai do corpo, você recobra a lucidez. Mas muita gente não, porque quando sai do corpo fica ainda às vezes jungido à matéria, pelo materialismo, ou fica com a mente obnubilada pelas influências espirituais obsessivas, ou pelas paixões. Às vezes sai do corpo para viver fora do corpo, que não se permite viver na matéria. E aí faz o quê? Agrava a sua situação. Mas ele tinha lucidez, então quando saía do corpo, expandia-se-lhe o pensamento, o cérebro rememorava as provas que ele solicitou, que tem sempre um fim útil de educação espiritual, e pedia aos espíritos: não me atenda. Porque às vezes ele estava pedindo o fim da prova que ele elegeu como necessária e ainda não estava na hora dela terminar. Às vezes ele estava pedindo que os espíritos dessem para ele aquilo que era um caminho de queda e não um caminho de socorro espiritual. Então às vezes aquilo que a gente pede para os espíritos é aquilo que a gente não precisa. Por isso os espíritos conhecem as nossas necessidades espirituais e agem como Jesus agia. Eles percebem se nós temos merecimento para ser curado. Isso significa, se nós já angariamos recursos de aprendizado e recursos de mérito para receber aquele auxílio naquele momento. Às vezes, dizem os espíritos, nós temos recurso para curar facilmente aquela situação, mas o indivíduo ainda não tem o mérito, não tem a necessidade daquela cura, então não nos é permitido fazê-lo. E os espíritos são profundamente sábios, respeitosos e pacientes conosco.